Fala aí pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 4 de junho de 2019, terça-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 2 horas e 37 minutos. Muito bem, hoje eu quero falar sobre o olavismo, a doença quase incurável. Essa onda aí de Olavo de Carvalho, pessoas citando essa porcaria como se ele fosse filósofo, como se ele fosse um pensador, como se ele fosse... Não, ele não é um pensador, ele é um retardado, ele é um demente, entendeu? Ele é um asno que propaga burrices e emburrece as pessoas. Bom, não sei se vocês sabem, quer dizer, a maioria sabe que eu pertenci ao meio religioso. Como é que eu conheci? Por que eu falo que é uma doença quase incurável? Porque eu me livrei dessa porcaria. Enquanto eu estava no meio religioso ainda, entendeu? Aí alguém pode perguntar assim, por que você saiu? Sempre tem aquela pergunta, por que você saiu? Por que você deixou de acreditar em Deus? Por que você saiu da religião? Primeiro que eu não devo satisfação, tá? Não interessa o motivo. Mas quem quiser saber, e para pessoas pararem de perguntar, o que aconteceu? Eu deixei a minha série O Caminho para a Razão. Está na playlist, é só procurar ali no meu canal e vocês vão ver. Quem estiver vendo esse vídeo por outra plataforma, só ir ao YouTube, que lá tem a playlist com a série toda. Bom, mas vamos prosseguir. O que acontece? Eu comecei a escutar uma série chamada Prepare-se, com o tal de Rubens Sodré. Bom, a princípio ajudou. Por quê? Porque isso fez com que eu despertasse, com que eu questionasse, melhor dizendo. A série despertou realmente o interesse de não aceitar tudo aquilo que falavam. E algumas interpretações que as pessoas davam em relação a algumas passagens da Bíblia, eu vi que realmente eles davam com uma interpretação errada. Uma delas era o dízimo, e fora várias outras. Então eu comecei a questionar, comecei a estudar por mim mesmo. Claro que depois eu vi que o Rubens era apenas um maluco. Começou a defender um montão de baboseiros, um montão de coisas conspiracionistas, e não só isso, agora é um terraplanista imbecil também, é um idiota. O que ele quer é ganhar dinheiro, só isso, tá? Ele vive dizendo que é contra o sistema religioso, mas ele mesmo praticamente montou uma religião, porque ele diz que agora não acredita mais em Deus, porque esse nome é paganizado segundo ele, e agora ele acredita no Criador. Bom, o Criador é a mesma coisa que Deus, divindade, é a mesma coisa, e é fruto de religião. Ponto final. Tá? Mas olha só. Então, escutando essas coisas, essas teorias conspiracionistas, essas teorias conspiratórias aí, e eu conheci os vídeos do Olavo de Carvalho. Então eu pensava, bom, tem o Illuminati, tem a Nova Ordem Mundial, eu comecei a acreditar naquele troço todo. Só que eu vi que o cara era uma anta. Mas como é que eu consegui ver isso? Depois que eu saí da religião, quando eu percebi que aquele cara era um imbecil completo. Mas antes eu achava, não, esse cara fala a verdade, esse cara... Não, nem nada, ele não é um filósofo, ele é simplesmente um astrólogo fracassado. É um astrólogo fracassado que simplesmente engana otários, sabe? Mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês verem. Olha só a situação, gente. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Bom, sabemos que ele é terraplanista, esse Olavo de Carvalho. Aí as pessoas falam assim, provas que você está falando dele. Teve gente que ficou defendendo porque ele veio esse cara como ídolo. Mas olha só. Bom, tem coisas que eu não preciso provar. Por que eu não preciso provar? Simplesmente porque esse imbecil aqui, ele tem tudo que ele fala, está na internet. Basta você digitar a frase dele e colocar no vídeo, no YouTube, qualquer lugar aí vai aparecer as frases que ele costuma falar. Mas olha só o que ele escreveu no Twitter dele, aqui, ó. Não estudei o assunto da Terra plana. Só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas e não consegui encontrar até agora nada que os refute. A Terra é plana, sim. Vocês precisam estudar mais. Bom, isso aqui é o Olavo de Carvalho. Está no Twitter dele, vocês estão vendo aqui, né?
Beleza, então volta aqui para mim. Ora, se a Terra é plana, então eu acho que matou os dinossauros foi isso, né? Vejam aí. É brincadeira, gente. Sabe, é umas incoerências. Claro, eu nunca fui terraplanista. Pelo menos eu não cheguei a esse ponto da imbecilidade, não. Não cheguei, não. Mas o que acontece? Quando eu saí da religião, depois eu fui vendo que esse cara é um imbecil. Esse cara é um retardado. Então, esse aí é o que diz que que a Terra é plana. Ele diz isso. Ele diz também que refutou Einstein. E Newton, ele chama Newton e Einstein de burro. Olha só quem. Esse imbecil aí é quem tem influenciado as gerações. As pessoas hoje não estão estudando, elas não procuram ler um bom livro, um artigo científico, ou assistir a algum documentário sério, não. Elas vão ouvir Olavo de Carvalho. Ou então vão ler textos, quando leem, do Instituto Mises, que são tudo pataquadas. Instituto Mises é para burros. Instituto Mises, todos os textos têm erros grotescos. Tá? O que acontece? Então eu cheguei, quando eu estava na religião, eu acreditava nas coisas que ele falava, umas besteiras, tudo com teoria de conspiração. E o que acontece? Qual que é a cura para isso? O estudo, gente. Quando eu comecei a estudar, primeiro comecei a estudar a questão da religião, quando eu comecei a sair, comecei a estudar, sabe, coisas sérias mesmo. E larguei essa coisa de teorias de conspiração, porque a primeira coisa que eles fazem é tentar desmerecer a academia. Bom, se eles fossem certos, bom, a academia teria reconhecido as coisas que eles falam, mas não. Então, as pessoas dizem, não, mas ele é um autodidata. Ele não é um autodidata. Esse é o problema do autodidatismo, quer dizer, das pessoas que se dizem autodidatas, porque autodidata mesmo são poucos. Poucas pessoas são autodidatas. Porque um autodidata jamais vai dizer que a Pepsi tem adoçantes fabricados com fetos humanos. Ele fala isso. Quem fala isso é Olavo de Carvalho. Jamais vai dizer que a Terra é plana. Mas olha, um cara desse jamais vai falar que vai errar coisas básicas da filosofia. É o cara que diz que o filósofo é amante da sociedade do espetáculo. Ele falou isso. Porque o cara não sabe ler, nem Platão ele sabe ler. É um imbecil completo. Sabe? É um imbecil completo. É um animal que acredita que existe a tal seita da jararaca aqui no Brasil. Sabe? Esse imbecil aí chamado Olavo de Carvalho. Totalmente maluco. Totalmente maluco. E quando ele diz isso no Twitter dele, que ele não viu ninguém que refute, bom, ele é desonesto. Por quê? Porque o Eduardo do canal Sistemático já mostrou as sem-vergonhices e as safadezas desse tal Bruno. Tá? Esses vídeos aí de experimentos que mostram planicidade. Quem mostra muito isso é quem? É o Bruno desonesto, do canal Mistérios do Mundo, que se chama Mistérios do Imundo. E o Eduardo, que é do canal Sistemático, um canal muito bom, tem refutado esse cara. E mostra, assim, ele faz o zoom no barco quando está depois da linha do horizonte, porque o Bruno falou que a linha do horizonte ela vai para trás quando se aproxima, e ele pegou, mostrou, fez o experimento e mostrou que não. Mas sabe, eu não falo de terra plana aqui no meu canal para combater esses imbecis, porque todo terraplanista é imbecil, é idiota, porque é a mesma coisa que você discutir com um bêbado. É a mesma coisa que você discutir com um retardado mental. Não tem como, gente, não tem como. Mas o que acontece? Qual que é o perigo disso aí? Um cara desses. É esse cara que tem alimentado a direita no Brasil. É esse cara. E as pessoas estão doentes por causa desse cara. Que as pessoas hoje, elas descem o pau em cima da educação. Vocês viram aquele meu vídeo, A Manifestação dos Vermes, que eu mostrei um bando de bolsominions rasgando, ou melhor, arrancando a placa em defesa da educação.
Esse pessoal pode ser pessoas sérias? Não podem. Porque a maioria desses caras, eles ouvem Olavo de Carvalho e chama esse cara de professor. Gente, isso é uma ofensa. Chamar um cara desse de professor, de filósofo, é uma ofensa à academia, sabe? É uma ofensa aos intelectuais, é uma ofensa ao saber. Porque, como eu falei, se ele fosse um autodidata, ele jamais ia falar as besteiras que ele fala. Jamais ele ia dizer, jamais ele ia dizer que a Terra era plana se ele fosse uma pessoa autodidata realmente. Eu conheço algumas pessoas que são realmente autodidatas, porque elas vão falar uma coisa séria. Mas esse cara é um daqueles que combate comunistas em tudo que é lugar, vê comunismo em tudo. E aí nós vemos o que? Pessoas burras, pessoas que hoje falam contra a escola. Por quê? Porque esse cara começa a criticar a escola, começa a criticar cursos de pós-graduação, começa a criticar as faculdades, só que esse cara não terminou o fundamental. É brincadeira um troço desse? O cara não consegue. Por isso que ele fala tanto. Porque é um fracassado, é um retardado, é um burro que não conseguiu passar, não conseguiu terminar o 4º ano. Ele não conseguiu terminar o 4º ano. E qual que é o problema disso aí, gente? Porque eu falo que é uma doença quase incurável. Porque é esse imbecil que influencia, tem livre acesso à vida do presidente. Ele não tem acesso físico, porque ele não pode sair dos Estados Unidos. Mas tem assim. Como eu vou dizer, a questão de aceitação das ideias dele. Então é esse cara que o presidente e os filhos deles, um bando de malucos, que eles escutam. Era esse que um dos filhos queria com que os deputados do PSL, que é o Partido Sol Laranja ou o Partido Solista, fossem fazer curso com ele, gente. Esse cara, com essa anta, chamado Olavo de Carvalho. E outra coisa, gente, o que também tem feito esse cara crescer? Teve um babaca, que é o Pondé. Eu parei de me desinscrever do canal dele, porque pessoa incoerente, gente, eu me desinscrevo. Não é porque pensa diferente, é porque é incoerente. Começou a fazer elogios a ele, se mostrou realmente que é um fascista, começou a apoiar Bolsonaro. Não é só isso também não. O cara chega a dizer, esse Pondé, que se a pessoa ela quer fazer o bem, na verdade ela é uma pessoa má. Como assim, gente? Como assim? É isso aí que as pessoas acham que é um pensador, que é um intelectual? Isso é uma anta escolarizada, só isso. A diferença entre Olavo de Carvalho e o Pondé é o seguinte, que o Pondé é uma anta. O Pondé só que é uma anta escolarizada. E o Olavo de Carvalho é uma anta desescolarizada. Por que o Pondé é uma anta? Porque o Pondé ele é a favor do fechamento do MEC. Agora o MEC está uma merda por causa daquele babaca lá do Weintraub. E aquele Weintraub é indicado por quem? Olavo de Carvalho. Quem que indicou o ministro anterior? Olavo de Carvalho. Gente, como é que uma mula dessa vai indicar ministro, gente? Só indicou doidos. Só indicou o Ernesto Araújo, que é o... Gente, o Brasil está mal representado por culpa de quem? Por culpa de um analfabeto. Um cara que não consegue passar no primário, antigo primário, hoje é fundamental, não conseguiu passar. Sabe? Se você falar para ele, porque em tese, os 3 estágios da água, ele é capaz de não saber. Entendeu? Esse cara aí, ele não acredita na lei da inércia. É o cara que fala que fumar não faz mal. Porque eu sei dos riscos. Eu fumo, vocês sabem disso, eu não escondo de ninguém. Mas eu jamais vou dizer que não faz mal, porque faz. E os estudos estão aí. É esse cara aí. Esse desescolado, essa besta chamada Olavo de Carvalho. É uma doença. Gente, o olavismo é uma doença, gente. É uma doença. Eu não posso chamar esse cara de intelectual. Então, ele influencia aqui essas pessoas. E vou falando agora um pouquinho do Pondé, que pegou o olavismo, sabe? Ele começou a elogiar o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho agora trocou farpas com ele, porque o Olavo é essa pessoa tão ridícula que ele começa a atacar todo mundo, até quem o apoia ele ataca. É um completo desequilibrado. E esse cara desse Pondé, o problema dele é o seguinte, ele agora no programa dele de entrevistas só leva porcaria. Aquela doida da Janaína Pascoal, Caio Coppola, quem mais que ele leva pra lá? O Mamãe Caguei. Esses caras aí que ele leva.
Esses babacas aí que ele leva. Pessoas, sabe, bando de fascistas, de militantes de extrema direita. Esse é o problema. Aí você pode ver o seguinte: ah, não, ele é uma pessoa inteligente. Não, ele não é inteligente. Sabe, ele não é inteligente. O cara fala, sabe, te fala tanta besteira. E o problema é que o Pondé é um cara escolarizado. Só que ele é uma anta escolarizada, só isso. E é outro que apoiava o Olavo de Carvalho. Agora o Olavo deu uns esculachos, deu um xingamento aí nele aí. E olha que o Pondé apoiava. Então é esse tipo de gente que tem influenciado jovens, tem influenciado pessoas aqui no Brasil, gente. É essa pessoa aí que tem livre acesso, sabe, à família do presidente. E não só isso, também indica ministros, sabe? Se esse governo fosse sério, jamais ia ouvir um cara lá nos Estados Unidos. Não é porque ele está nos Estados Unidos, é porque é um tremendo de um retardado. E ainda ia aceitar indicação de ministro por um imbecil. Cara que incentiva o ódio, que incentiva, sabe, a morte, porque esse cara, além disso, qual que é o prazer dele? Matar ursos. Olha que exemplo de filósofo, para não dizer o contrário, porque isso não é um filósofo, isso é um astrólogo fracassado ainda. Nem como astrólogo essa porcaria serve. Que sabendo que a astrologia é uma falsa ciência, é uma pseudociência. Não, esse babaca, ele falou assim, ele escreveu isso no Twitter dele. Chegou minha licença, abre aspas, chegou minha licença, pau no cu dos ursos. Isso foi ele que declarou. E tem foto dele matando o urso, mata o filhote do urso e deixa o bicho lá morrer. É esse tipo de gente, posso nem chamar de gente. É por isso que nós estamos vendo essa onda crescente aí de gente matando os outros. Por quê? Porque você vai ver, você vai olhar o perfil nas redes sociais, Olavo de Carvalho como referência, e no perfil da foto, no tema da foto, melhor dizendo, no perfil está lá o tema Bolsonaro. Uma coisa puxa a outra. Então, gente, esse é o olavismo que a gente está vivendo por causa de quê? Falta de estudo. E agora vai ser mais difícil de se livrar dessa porcaria, porque estão destruindo o ensino de tudo que é jeito. Sabe? Um ministro da educação que odeia a educação. Cara, é um burro. Você vai ver as notas dele. Depois ele ficou falando que tinha dificuldade, fiquei chorando aí. Depois depois o pessoal quer chamar a esquerda de mimizenta, né? Ele ficou chorando. Sabe? Essa coisa que botaram aí, que foi indicada por essa bosta chamada Olavo de Carvalho, esse ministro, sabe, que é ameaçar professores, ameaçando quem foi às ruas para protestar. E outra, olha a loucura, ele chega a dizer que ia punir que os professores que influenciassem os alunos para... Não, gente. Primeiro, o professor, muitas vezes não consegue nem fazer com que o aluno cale a boca para que preste atenção. Vai influenciar o quê, gente? O jovem, ele segue que primeiro, ele está na flor da idade, os hormônios estão ali, a flor da pele. Você tem que saber direcionar. Mas você não pega um jovem e você não faz dele uma mulinha assim, uma mula, e bota cabresto, não. Pode fazer isso sem relação a quê? Ideologia, se você deixar alimentando esse jovem sendo alimentado por Olavo de Carvalho. Mas professor não faz aluno ir para lá porque o professor doutrinou. Não! Mas tem muito aluno agora também, alguns estão tomando consciência. Teve gente da rede particular que foi apoiar a universidade pública. Sim! Porque sabem que a maioria das pesquisas vem das universidades públicas. E esse presilixo aí viu uma lá no Mackenzie e achou que é só a particular. A particular tem poucas linhas de pesquisa. Não desmerecendo que a Mackenzie, sim, é uma das mais consideradas aí, mas não é a melhor de todas, não é.
E uma pesquisa feita em uma universidade pública tem muito mais linhas de pesquisa do que na Mackenzie. Então, gente, por isso que eu falei que o olavismo é uma doença. Tá? Eu não cheguei a essa demência de achar que Terra era plana, essas besteiras aí não. Mas ele chegou a falar, não foi isso não. Ele fala que cigarro não faz mal. Sabe? Ele não acredita na lei da inércia. Mas é triste, sabe? É triste. É essa mula que tem influência dos jovens. Por isso tem pessoas ficando contra a educação, ficando contra o ensino. Por quê? Porque o cara que fala mal, porque o cara que não conseguiu passar, não conseguiu ser aprovado. É esse aí que está influenciando. Olha, gente, as pessoas chamam de os professores de doutrinadores por culpa de elementos como esse daí. Quem está doutrinando quem? Onde está a doutrinação? Eu vou falar sobre isso um dia. Onde está a doutrinação? Está em sujeitos como esse aqui. Sujeitos que nem Olavo de Carvalho são os doutrinadores, mas eles doutrinam burros. Tá? Pessoas que não estudam, tá? Pessoas que não leem, ou pessoas que só têm aquela inteligência seletiva. Ele prefere algo, ele vai ler até aquele ponto. Depois que aquilo contraria, ele para de ler. Esse tipo de pessoa ouve Olavo de Carvalho. Ele consegue ser realmente doutrinado. Mas pessoas inteligentes não. Ele estava reclamando porque a academia não lia os textos dele. Claro que não vão ler. Claro que não vão ler. Só fala bobagem. Só fala besteira. Tem um livro cheio de porcaria. Até textos racistas tem nos livros dele. E outra coisa, aquele livro dele, olha, é um problema sério. Vou ver se dá para fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aquele livro, como ser... como é que é? Tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Aquilo ali tem efeito contrário. Não leiam aquilo, tá? Não leiam aquilo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o... Se eu consigo abrir aqui o site. Estava com problemas agora há pouco. Então, gente, olha só. Olha aqui, vocês vão ver aqui. Olha aqui que eu vou mostrar. Não leiam aquele livro, tá? Não leiam. Porque aquilo tem efeito contrário. Olha aqui, ó. Vou botar aqui, idiota. Olha. Vamos colocar aqui, ó. Olha quem aparece. Olha quem aparece, ó. Não, o primeiro aqui quem aparece, ó. Olha quem aparece. Tá vendo? Mais aqui. O Olavo também aparece, ó. Esse aqui. O que mais aparece aqui é Bolsonaro, tá vendo? E o Trump também. Tá? Então o que acontece? Esse livro do Olavo de Carvalho, ele tem efeito contrário, tá? Você coloca aqui você coloca aqui no Google idiota, aqui até mesmo nem sem ser na parte de imagem, no total aparece aqui o Olavo e aqui aparece, ó, o Bolsonaro. Então, gente, é isso. Esse livro tem efeito contrário, tá? Não leiam esse livro do Olavo de Carvalho, porque esse livro ele vai emburrecer, gente, tá? Então eu falo, essa doença, o olavismo, é uma doença quase incurável, tá? Então, assim, a academia não vai ler nada, não vai pegar nada dele, porque ele só tem burrice. E aquilo que ele produz emburrece outras pessoas, porque eu mostrei aqui, mostrei o prático aqui. Bolsonaro foi tentar ler aquele livro. O que você precisa saber, tudo que você precisa saber para para não ser o idiota do Olavo de Carvalho. Tentou ler algumas coisas que não lê um pouquinho só, já se tornou o maior idiota do mundo. Vai no Google, bota lá, escreve a palavra idiota, aparece quem? Bolsonaro. Porque tentou ler, virou idiota. Então, gente, não, olha, isso é uma doença, eu tô falando, isso é doença brava, gente, tá? E a vacina é muito estudo e imparcialidade, tá bom? Imparcialidade. Então, vou ficar por aqui, eu tenho mais coisas para falar, mas... sim, eu não poderia deixar de falar isso aqui. Esse cara, como eu falei que ele gosta de matar urso, o negócio dele é matar. E o que acontece? Logo quem o segue também são pessoas que não prestam, pessoas geralmente, né, delinquentes, pessoas ou burras
sabe? No caso, eu fui burro na época que eu estava no meio religioso acreditando nesse cara, mas tem pessoas também sem caráter, como o Bolsonaro. Por quê? Vocês ficaram sabendo da morte do MC Reaça, né? Que é o cara que fez várias músicas para esse babaca do Bolsonaro aí na campanha. O que aconteceu? Esse cara se matou porque ele chutou a namorada grávida, tá? Esse MC Reaça. Ele chutou a namorada grávida. Triste, né? Pois é. Não é só isso não. Aí o Bolsonaro vai lá, escreve uma homenagem para ele, tipo se solidarizando com esse cara. Só que aquele outro, o músico que foi morto pelo exército, ele não fala nada. Porque é esse tipo de herói dele. É esse tipo de gente que ele gosta. Sabe? Esse tipo de gente. Como o Olavo de Carvalho gosta de matar o urso. Como esse cara que está batendo na namorada, né? Esse tipo de gente. Esse tipo de gente. Então, cuidado, gente. Cuidado com o olavismo, tá? Também tem os olavistas, tem as olavetes, melhor dizendo, tem as olavetes que vão querer vir aqui para poder xingar, mas aqui vocês podem comentar tranquilo, porque os únicos comentários que quando eu deixo aprovar são alguns quando é direcionado para mim, só para esculachar a pessoa mesmo, tá? Fiquem à vontade, meus amigos. Tem os Nandetes, são os defensores do Dando Moura, e por aí vai. Tem sempre uns imbecis para seguir outros imbecis. Então, vamos tomar cuidado com o olavismo, tá? Estude. Você que é pai, mãe, você que tem seu filho aí, bota seu filho para estudar, tá? Incentive o estudo, incentive a escola para ele ir à escola, porque esse problema do olavismo pega gente que não gosta de estudar, tá? Então, gente, vamos livrar dessa doença aí, dando informação às pessoas e mostrando os efeitos dessa doença aí, tá bom? Então, um grande abraço a todos, menos a esse Olavo de Carvalho aí, e as pessoas pode ter jeito, tá? Pode ter jeito, porque é uma doença quase incurável, mas não é totalmente não, tá bom? Um grande abraço aos demais e até a próxima. Tchau, tchau.